Boa noite. É uma satisfação estarmos aqui mais uma vez para a nossa reunião doutrinária na Casa da Esperança. É um prazer receber todos vocês mais uma vez aqui em nossa casa para darmos continuidade ao nosso trabalho. E vamos começar a tarefa da noite elevando o nosso pensamento, procurando a sintonia com os mensageiros espirituais, para que eles possam nos trazer inspiração, permitir que estejamos envolvidos em luz, em harmonia, tranquilidade, para percebermos a mensagem do Evangelho, para podermos cada vez mais entender a mensagem do Cristo, entender o quanto isso é importante para a nossa vida, para a condução de cada instante da nossa encarnação, sempre no objetivo da transformação interior, sempre na busca do nosso crescimento. Que Jesus possa estar presente ao nosso lado, enchendo os nossos corações de muita paz, de muito amor e de muita tranquilidade. Que assim seja. Vamos fazer a leitura do Evangelho para essa noite, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá, onde estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículos 1, 3. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vive, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Fica essa mensagem para a nossa reflexão e a gente continua hoje com o estudo do livro Jesus no Lar, capítulo 31, o tema Razão da Dor. Quem vai nos trazer as reflexões sobre esse tema é o nosso amigo Isaac. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É com alegria que mais uma vez dirijo-me a vocês, dando continuidade aos trabalhos das doutrinárias virtuais realizadas às quartas-feiras, patrocinadas pela Casa da Esperança, interpretando os capítulos do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O capítulo de hoje é o capítulo 31, A Razão da Dor. Nesse instante eu peço a Deus que ilumine todas as nossas mentes para que nós possamos realizar não só a interpretação da melhor forma possível, e que as nossas mentes estejam abertas para captar e ter o melhor aproveitamento possível das mensagens que nos são enviadas através desse capítulo. Então, como sempre faço, vou começar a leitura e depois vou fazendo os comentários. A razão da dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou: a razão da dor humana procede da proteção divina.
Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Então vamos fazer uma primeira interpretação desta parte. Raquel foi incisiva de perguntar diretamente a Jesus o porquê da dor, já que estamos nesse mundo criado por Deus e Deus é a perfeição, por que existe espaço para a dor nesse mundo? E Jesus vem com a sua primeira explicação, onde ele mostra que ele faz uma comparação, até mesmo para que haja um entendimento melhor pela assistência que ele tem, com um rebanho de ovelhas. Quem são esses rebanhos? Quem são essas ovelhas distraídas? Somos nós. As ovelhas distraídas somos nós. O rebanho é composto de todos nós. Não é? E quando ele fala que a Terra é o caminho, o nosso planeta é o nosso caminho, o nosso planeta Terra é o nosso caminho, a nossa vida é a marcha. A nossa vida é a marcha. E a dor é o aguilhão. É a dor que nos chama, é a dor que nos traz de volta às nossas reflexões e os nossos consertos, as nossas correções. Este capítulo, quando eu comecei a ler e que começa a falar de dor, a dor causa aflição, eu me reportei ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E, lendo algumas coisas desse capítulo, a gente pode depreender que as compensações que Jesus promete aos aflitos só ocorrerão na vida futura. Então, primeira premissa é preciso acreditar na vida futura. É necessário crer na vida futura. Mas mesmo com a certeza da vida futura, é muito pouco compreensível para todos nós a utilidade do sofrimento para ser feliz. Então, ter que sofrer para ser feliz, para todos nós, é quase que incompreensível. A fé no futuro, ela pode até consolar, né? Ela pode consolar, mas ela não explica determinadas anomalias que são vivenciadas por todos nós. E essas anomalias, não muito raramente, são questionadas, até mesmo por nós, como injustiças divinas. Ora, quantas e quantas vezes nós não pegamos dizendo, mas Deus, isso é justo de acontecer comigo? É justo isso de acontecer comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa fase? Por que eu estou passando por essa dor, por esse sentimento? E aí eu sugeriria que, ao invés de nós fazermos esse questionamento do porquê que nós passamos, nós
apliquemos os conhecimentos que nós já adquirimos estudando o Espiritismo e passemos a perguntar: para que nós estamos passando essa dor? Jamais duvidar da justiça divina. Jamais duvidar da justiça divina. Se nós admitimos Deus como a perfeição, se nós admitimos Deus como a bondade, como o amor, como a justiça, então nós admitimos que Deus é bom e justo. Jamais ele cometerá ou cometeria injustiça. Então, a maior parte das aflições que nós passamos, se nós formos analisar friamente, elas têm um responsável que está muito próximo. Quem seria esse responsável? Você mesmo. Você mesmo. Emmanuel cita que, pelas suas tendências, você sabe por que sofre. Então, pelas suas tendências, você sabe por que sofre. O que são essas tendências que Emmanuel se refere? Emmanuel se refere às suas ações, às suas atitudes, às suas escolhas. Não faz muito tempo, e eu mesmo fui o responsável pela interpretação deste capítulo, nós falávamos nos mensageiros distraídos. Nós falávamos que cada um de nós quer que a razão esteja do seu lado. Cada um de nós quer que o mais certo seja a sua opinião. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes existem outras opiniões que são muito melhores do que a sua. Às vezes o caminho escolhido não é o melhor caminho. Às vezes existem caminhos que são muito mais compensadores do que aquele que você está trilhando. Então, e nós temos uma tendência muito forte com as nossas atitudes de sairmos desse caminho. Que caminho é esse que você se refere? O caminho do bem, o caminho da prática do amor, o caminho da prática da caridade. Uma coisa eu tenho convicção: se todos nós estivéssemos suficientemente preparados para praticar unicamente o amor, a dor não existiria. Simplesmente a dor não existiria. Se nós praticássemos única e exclusivamente o amor, nós estaríamos no caminho certo. Por que existe então a dor? Jesus fala que para os animais é o aguilhão, é aquela ponta de ferro que cutuca o animal e traz ele de volta para o rebanho. Para nós, a dor é o grito de alerta. Ei, você pare! Ei, você está no caminho errado. Não é essa a forma. Mas até que nós entendamos isso, não é fácil. É difícil. Escutar esse grito de alerta e aceitar a dor é muito, muito, muito complicado. É muito difícil. E então vem a lembrança de Santo Agostinho, quando ele fala a respeito do conhecimento de si mesmo. Para que nós possamos nos entendermos e entendermos melhor as nossas passagens da vida.
nós precisamos nos conhecer melhor. Nós precisamos mergulhar dentro de nós. Então, ainda continuando com essa avaliação de dor, no livro As Dores da Alma, é um livro do Espírito Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo, existe uma citação interessante. Ele fala o seguinte: se entendemos a dor como recuperação de uma falta, superá-la é realizarmos o serviço de autodescobrimento. Então, se nós entendermos que a dor é uma recuperação de uma falta, nós estamos nos autodescobrindo. Nós estamos entendendo por que nós estamos passando por aquilo ali. É um corretivo. É um chamamento de atenção forte para dizer, não, volte para o caminho certo. Esse não é o caminho correto. Então, ele fala ainda que as dores da alma são fases naturais da evolução terrena. Então, para que nós possamos evoluir, nós precisamos de alguns entendimentos. E os entendimentos, muitas vezes, são feitos através de alguns freios, são feitos através de alguns corretivos, para que nós possamos, então, entender melhor. E entender melhor e fazer diferente. Voltar e fazer diferente. Eu tenho uma concepção que é fácil de entender. Muitas vezes você vai para uma viagem, você não conhece muito bem o caminho daquele lugar que você quer chegar, e você se encontra às vezes com caminhos alternativos. Você vai pela direita ou vai pela esquerda. E algumas vezes você pega um caminho que não lhe levará naquele lugar. O que é que você faz? O que é que você imediatamente faz? Você diz, não, esse caminho não é o certo, eu não vou dar aqui em lugar nenhum que eu quero. Eu volto, retorno e retomo o caminho certo, vou procurando informação aqui até encontrar o caminho correto. Ora, nesse percurso eu perdi tempo? Perdi. Perdi um tempo precioso. Mas ainda deu tempo de voltar e retomar? Deu. E por que nós não fazemos isso nas nossas vidas enquanto ainda é tempo? Enquanto nós ainda temos tempo. Divaldo Franco fala, faça e faça rapidamente. Por quê? Porque o tempo é inexorável. Nós temos ele e, de uma certa forma, nós temos um curto espaço de tempo para fazermos muitas coisas. Então, aproveitarmos esse tempo que nos foi concedido da melhor forma possível e praticando todas as correções que sejam necessárias, correções de rumos, para que tenhamos o melhor aproveitamento dentro do nosso processo evolutivo e dentro da nossa melhoria moral, que é o que nós estamos, na realidade, fazendo por aqui. Não é? Então, um outro exemplo, que é um exemplo simples, é o seguinte. Nós temos, às vezes, uma necessidade desenfreada de correr com as coisas. E nós achamos sempre que nós estamos com a fórmula mais correta. Mas lá é do engano. Não é. Muitas vezes nós temos que ser despertados, chamados a atenção de que sempre vão existir formas melhores de se fazer. Porque quando você estiver fazendo a melhor forma, você vai estar praticando o caminho do bem. Não é? Então a dor, como explica Jesus, nada mais é do que uma correção de rumo, do que um grito de alerta, do que te chamar a atenção de que é preciso que você passe por aquilo, para que você possa
retomar o seu caminho de uma forma melhorada. Não é? As dores, geralmente, elas se manifestam de várias formas. E podem ser desajustes familiares, podem ser desajustes ou problemas financeiros, podem ser perdas significativas de entes queridos. Podem se processar de várias formas. O que eu chamaria atenção é o seguinte: vejam que nós nos lembramos muito de Deus, nós nos lembramos muito de nossas obrigações com a prática do bem quando estamos sofrendo. Aí nós buscamos tudo. Quanto de nós não buscou a casa espírita para recebermos consolo, recebermos o acolhimento, no sentido de amenizar as aflições. Mas vamos continuar com a história. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições de palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, ora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, salvou-o do erro, do crime e dos males, sem remédio que atormenta os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra os ataques de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-lhe a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Cralhou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. O homem, todavia, que nunca se lembrava de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele que retinha tamanha graça do céu, jamais se animou a entendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por ser devotado e invisível, por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou, revoltado, contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e o ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido, por excesso de regalia, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher
os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então um precioso colaborador do Pai na criação. Fim da historieta. Esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Ora, vocês viram que este homem tinha total proteção. Ele tinha uma proteção espiritual enorme. Ele tinha uma proteção de um anjo protetor, do anjo da guarda dele protetor, diuturnamente. Mas ele não se dava conta disso. Era uma proteção invisível e ele nunca se lembrava disso. Quer dizer, como ele estava totalmente amparado por essa proteção, ele se tornou absoluto e o poder subiu para a cabeça e ele achava que tudo aquilo era fruto mesmo do seu esforço pessoal e começou então através do orgulho, começou a humilhar as pessoas, começou a utilizar o poder de uma forma totalmente errada e ineficaz. Ora, nós também temos os nossos anjos protetores. Nós temos também os nossos anjos da guarda. E nós nos lembramos deles sempre. Nós nos lembramos sempre de agradecer, diariamente agradecer a eles a proteção invisível que nós estamos recebendo, os guias, as orientações que são insufladas às nossas mentes. Nós agradecemos, nós nos lembramos de agradecer. Precisamos nos lembrar mais, acredito. Mas, então, quando Jesus conta essa história, na verdade ele vem solidificar aquilo que ele disse no início. Ele diz o seguinte, que o excesso de poder favorece o abuso, a demasia de conforto não raro traz o relaxamento. Então, se as pessoas estão ali amparadas e se elas não passam por nada que possam mudar a sua orientação dentro daquela vida que ela está levando, não vai aprender nada. Então o anjo maior vem e diz, não, deixe ele sofrer, para que ele saiba que não é assim que a coisa funciona. E assim como é com todos nós. Quando nós estamos acostumados a que tudo está transcorrendo na maior tranquilidade, dificilmente nós nos lembramos de que precisamos refletir para mudar. Porque sempre será necessário mudar. Não adianta. E a mudança vem através das nossas atitudes, das nossas ações. É o livre-arbítrio. Deus está dentro de cada um de nós. Ele está muito próximo de nós. Mas ele não interfere no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é seu. É através das suas ações, é através das suas orientações que você vai poder tomar um rumo melhor. E o que acontece com todos nós, e o que acontece na maioria das vezes, é que nós sempre buscamos os caminhos mais fáceis para conseguir as coisas. Nós sempre estamos... Sempre a gente fala, olha, a porta é estreita. O que significa a porta estreita? Nós temos que passar dificuldades, nós temos que enfrentar os obstáculos, nós temos que enfrentar os desafios da vida para que nós possamos melhorar. Com relação à acomodação, com relação ao excesso de zelo, eu tenho um amigo que diz uma frase interessante, diz o seguinte, água demais mata uma planta. Quer dizer, o excesso de zelo não faz bem, não faz bem. É preciso que as pessoas tenham discernimento suficiente para que possam suprir as suas necessidades através do seu próprio esforço de vencer os seus obstáculos internos, principalmente, não é? Os obstáculos íntimos, que são os obstáculos que nos inibem e nos prejudicam, não é? Mas é preciso que nós passemos por cima dele, ultrapassemos eles, não é? Então,
Eu tenho um exemplo que é bem fácil da gente entender isso, dentro da nossa própria família. Eu na figura de pai e me lembrando nos nossos filhos, os nossos filhos quando crianças, existiam determinadas coisas que eles faziam que eu tinha que reprimir. Eu não podia deixá-los persistir naquilo porque era um erro. Estavam sempre acostumados a querer tudo e é o que acontece atualmente na maioria das famílias. Os filhos têm a liberdade de fazer tudo o que querem, porque muitas vezes os pais não têm o tempo necessário para se dedicar aos filhos. Mas nós ainda tivemos a sorte de nos dedicar e podermos observar determinadas atitudes dos filhos e podemos repreender e podemos dizer não. Uma criança ouvir não é uma coisa importantíssima na formação da vida dela. Geralmente quem ouve sim, 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 lá na frente vai esbarrar com um não muito mais desagradável. E um pai, por dizer um não a um filho, não se torna um sujeito ruim. Ele atende todas as necessidades, ele dá amor, ele dá carinho, ele dá orientação, ele dá educação, mas no momento em que ele tem que tomar uma posição mais firme de dizer não, é no sentido de corrigir aquela criança, é no sentido de fazer com que aquela criança não cometa um erro que irá comprometer a sua vida lá futuramente, lá na frente. Não é? Então, isso é um exemplo simples, simplista, mas é um exemplo que ilustra bem essa nossa caminhada. Eu chamaria a atenção de algumas coisas. A dor é a causa do seu. Você tem que desculpar. Você que está passando por uma dor, para que você suplante a dor, você tem que descobrir a causa da dor. Porque o efeito da dor você conhece. Você está sentindo na pele. Você está sofrendo, você está angustiado, você está aflito. Onde que você vai buscar essa resposta? Onde você vai buscar? Onde é que está essa causa? Dentro de você. Você precisa mergulhar dentro de você para saber qual é para que eu estou passando isso. Então, o Espiritismo trabalha o nosso pensamento. O Espiritismo trabalha a nossa consciência para que assimilemos os processos de mudanças necessárias às nossas melhorias. E isso é fundamental que nós entendamos. Mudando de atitude, podem ter certeza, você vai mudar de vida. Admitir essa mudança é que é o mais difícil. Mas no momento que você muda de atitude, você muda de vida. Eu fico pensando o seguinte, quando nós estamos aqui e somos destinados a fazer essas interpretações, e eu acho interessante quando se fala palestrante, eu diria o seguinte, que a nossa responsabilidade para interpretar um texto e passar, ela é muito grande. Ela é extremamente grande. Nós temos uma responsabilidade espiritual enorme, muito grande, porque, de uma certa forma, nós estamos sendo divulgadores da doutrina. Ser palestrante em uma doutrinária nada mais é do que ser um serviçal. Através das nossas interpretações, nós levamos o conhecimento e os ensinamentos de Jesus às pessoas. Então, nós somos, na verdade, tarefeiros. Imaginem que Emmanuel,
numa atitude assim extremamente humilde, ele expressa numa frase fantástica essa humildade. Eu sou apenas alguém pregando o cartaz da lei de Deus. Vocês imaginem isso dito por Emmanuel. Então, quando nós estamos aqui fazendo essas interpretações, nós temos uma responsabilidade enorme. Nós não podemos fugir muito daquilo que diz a mensagem, para que as pessoas que estão do outro lado escutem um pouco daquilo que querem ouvir. Eu me coloco muito sentado na plateia quando eu estou falando alguma coisa, porque quando a gente vai assistir alguma coisa, a gente tem uma expectativa de ouvir algo que realmente venha, nos toque e nos faça refletir, né? O Espiritismo, ele consola, ele esclarece, mas, acima de tudo, o Espiritismo tem uma função educativa. Eu acho que nós não podemos nunca fugir desse conceito, né? Eu gostaria de finalizar essa reflexão compartilhando com vocês que o Espiritismo é responsável pela reconstrução das nossas vidas, reconstrução dos nossos destinos. Então, dentro do tema que foi abordado, nós temos que avaliar o seguinte: as consequências da vida atual, as consequências que nós atribuímos muitas vezes ao destino, são os efeitos das ações do livre-arbítrio do passado. Então, as ações que nós praticamos pelo livre-arbítrio do passado, nós estamos vivenciando na vida atual. As consequências das nossas coisas. Por quê? Porque, como eu falei, quando não dá tempo de corrigir no espaço que nós temos dessa vida que recebemos de presente, nós jogamos para a próxima, não é? Fica para a próxima, não é? E as consequências das atitudes tomadas hoje, através do nosso livre-arbítrio, serão as consequências futuras. Então, as atitudes tomadas hoje, através do nosso livre-arbítrio, serão as consequências futuras. Então, atitudes tomadas no passado são consequências no presente, atitudes tomadas no presente são consequências no futuro. Portanto, todo cuidado é pouco. E vamos aproveitar ao máximo para corrigir os nossos enganos, para entender para que nós estamos passando por determinadas dores. E vamos procurar melhorar enquanto é tempo. A oportunidade está aí para todos nós. Vamos aproveitar essa oportunidade, que ela é fantástica. Desejo uma boa noite a todos e muita paz. Nós agradecemos a Isaac pelas mensagens que ele nos trouxe, pelas palavras, pelas reflexões que ele nos fez desenvolver nessa noite. E vamos encerrar a atividade da nossa doutrinária, mais uma vez elevando o pensamento, procurando a sintonia com Cristo, para agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecermos pela presença do Evangelho em nossa vida, pela força que o Cristo sempre nos dá para vencermos todos os obstáculos que temos que atravessar, procurando sempre o nosso crescimento e pedir que Ele continue a nos abençoar, continue a iluminar os nossos caminhos, continue a nos dar a força necessária para prosseguirmos na jornada, para buscarmos sempre objetivos maiores para a nossa vida, cada vez mais
nos fazendo desenvolver o amor em nossos corações, cada vez mais nos fazendo permitir a presença do Evangelho em nossas atitudes no dia a dia da nossa vida, para que a nossa jornada possa ser vitoriosa, para que a nossa jornada possa cada vez mais ser conduzida para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus esteja conosco agora, em todos os instantes dessa semana, e que cada vez mais possamos ter os nossos caminhos iluminados pela presença dos mensageiros espirituais. Gratos por essa oportunidade, graças pela presença de todos, esperando contar com a presença novamente na próxima semana. Vamos agora passar aos nossos passes, recebendo essas energias positivas e depois aos nossos abraços fraternos. Mais uma vez, muito obrigado, muita paz para todos e até o próximo encontro. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar.